Minhas amigas, meus amigos, boa noite. Ontem à tarde, no fim do expediente, o comentário no escritório era o seguinte: amanhã é feriado, eu vou encher a cara, vou tomar todas. Outros diziam, vou descansar. Outros diziam, vai ter um churrasco 10 lá no meu sítio. Ou seja, todos estavam preocupados com tirar proveito do feriado. E no nosso país isso é corrente, em qualquer canto. E eu vejo que vocês, aparentemente, não pensaram ou não agiram assim. Lembraram do espírito que vocês são e estão cuidando dele. Uns são escravos do corpo, outros dominam o corpo. Eu percebo que pela energia espiritual existente nesse salão, vocês estão mais leves. Porque aquele que exagerou durante o dia, numa hora dessa deve estar cansado, aguardando o sono chegar para esparramar numa cama e amanhã repetir a rotina de sempre. Mas nós não podemos esquecer que somos espíritos criados por Deus. Criados à sua semelhança. Somos a razão principal da sua existência. E hoje, para poder clarear um pouco ideias que nós temos, me deram um tema para conversar com vocês, sobre faculdades mediúnicas. O nome é pomposo. E o que é que podemos entender por faculdades mediúnicas? Aquilo que a gente chama normalmente de mediunidade. Mediunidade é uma faculdade que todos nós temos. Vejam bem como eu estou dizendo, todos nós temos de se comunicar com os espíritos. Da mesma maneira que o corpo humano permite a comunicação de uma pessoa com outra, os espíritos também se comunicam. Todos nós somos médiums. Uns mais, outros menos. Uns têm consciência, outros não têm consciência. Uns são médiums de psicografia, outros de psicofonia, ou pictografia, até de premonição. A intuição, por exemplo, que é típico das mulheres, é uma mediunidade. A mãe, por exemplo, tem uma intuição muito desenvolvida. Tem pessoas que chegam em certos ambientes e dizem, isso aqui não está me agradando. Ou então dizem, esse negócio não vai dar certo. Isso é uma intuição. Isso é uma capacidade da pessoa, através do seu espírito, perceber as coisas. Mas fala-se o seguinte, se isso é comunicação, como é que os espíritos se comunicam? Por que que uns percebem, outros não percebem? Como é que é o ponto onde eu vou gostar de explorar mais tarde, como é que o Espírito Maior, Deus, se comunica conosco? Somos espíritos, somos a sua obra-prima. Será que ele criaria o espírito que nós somos e cortaria os laços de comunicação? Você teria um filho e você cortaria a fala dele? Certamente não. A fala é uma maneira de aproximar, de comunicar, de sentir com as pessoas ou os espíritos entre si. É muito comum, e vocês podem perceber isso, até lembrar, como Deus nos fala. Existe um livro chamado João de Deus. Esse livro fala sobre um médium de Goiás que faz curas miraculosas. A gente chama de miraculosas, mas na realidade são curas, são autocuras, curas através da fé. Mas ele conta o seguinte, a pessoa chega num consultório médico normal e está aguardando ser chamado. E aquele murmurinho no consultório, uma pessoa diz para outra, eu ouvi falar de um médium em Goiás que faz curas assim, assim, e vai relatando. A pessoa ouve aquilo, grava e começa a pesquisar aquele assunto e resolve viajar.
Muitas curas de João de Deus, as pessoas chegam lá por intermédio de pequenos sinais. É um consultório médico, é uma conversa informal, é um artigo de jornal, é uma informação que chegou. Por que chegam isso a essas pessoas? É o acaso? Mas o acaso não existe pelo que nós conhecemos. Alguém mexeu os pauzinhos? Ou seja, Deus está lhe falando. Vá em tal lugar. Você vai e através da sua fé, da sua confiança no seu poder curador, você consegue a cura. Isso é uma faculdade que você tem, de ouvir o Espírito. Só que você foi agraciado nessa hora de ouvir o Espírito de Deus. Tem um livro também chamado Prova do Céu. Eu ainda não li esse livro, mas vocês podem achar esse livro no site da Folha de São Paulo. Possivelmente também no site da Saraiva vocês encontrem. Um médico americano, com 40 e poucos anos, dono da cátedra de neurologia de uma universidade dos Estados Unidos, professor catedrático há mais de 15 anos, faz pesquisas sobre bactérias. Um homem desses não precisa nem falar, ele só acredita naquilo que ele pode provar. Ele só acredita naquilo que o microscópio mostra para ele. Não adianta contar uma história, uma suposição, uma ideia que para ele não vale nada. Ele é um pesquisador, ele é uma pessoa que precisa conhecer o que são as bactérias para então descobrir os remédios que combatem essas bactérias. E não somente isso, conhecer como essa bactéria se manifesta. Um homem desse é totalmente incrédulo. Ele só vendo, só constatando para acreditar. Mas Deus quer ampliar a sua obra. Deus precisa de nós para nós completarmos a obra que Ele fez. Nós não fomos criados para sermos largados. A obra de Deus continua se complementando dia a dia e principalmente se aperfeiçoando através de nós. Então Deus queria que nos Estados Unidos, naquela região, alguém falasse. E então entra a mediunidade. De que forma? Um homem que nunca imaginou que fosse um centro espírita ou alguma coisa chamada mediunidade ou falar que espíritos se comunicam, para ele isso seria balela. O homem é acometido de uma doença bacteriológica. Apareceu uma bactéria que ninguém conseguiu debelar. E o homem entra em coma durante 10 dias. 10 dias depois, ele começa a se restabelecer. Mas ele então conta, nesses 10 dias em que ele foi considerado em alguns momentos como morto estivesse, numa coma profunda, ele disse, eu viajei. Eu viajei para o céu. Eu agora acredito que o céu existe. E ele conta então os seus sonhos nesse livro, Prova do Céu. O nome do autor eu não lembro agora, mas não existe um outro similar com esse nome. Prova do Céu. Deus se comunicando conosco. Como Ele se comunica com você e com você, todos os dias, todas as horas. Você vai dirigindo o carro e de repente você puxa o carro para a direita para evitar um acidente. Quem foi que lhe disse, vire para a direita? Você nem liga. Você está esquecido do que está acontecendo. Mas foi Deus quem estava ali com você. Lembrem daquela história do sujeito que caminhava pela areia na praia e olhando para o chão via 4 pegadas. E veio a tempestade. E depois ele só via 2 pegadas. E então ele dizia, meu Deus, na hora da tempestade, você vinha me acompanhando, você deu fora, me largou sozinho. E Deus disse, não, meu filho, na hora da tempestade, era eu lhe carregando. Por isso só existiam 2 pegadas no chão. Mas nós não temos tempo de parar para olhar essas coisas. Eu ainda há pouco, quando estava ali sentado, aguardando, me lembrei o seguinte, a nossa vida é de uma correria tão grande. Os objetivos traçados pela sociedade e pela educação que nós recebemos são tão materialistas que uma pessoa de vocês entrando aqui, ou vocês, um outro ou qualquer, ou mesmo em outros ambientes, olha assim e diz, puxa vida, que auditório bonito.
Aquela coluna é bem grande, bem forte. O sistema de comunicação é perfeito. Poxa vida, como tudo aqui é legal. Turma deve ter trabalhado pra caramba, certo? E vai por aí, vai morrendo. Em compensação, se você está ligado com Deus, que isto é a razão da nossa vida, que viver sem Deus não tem sentido. Existe um provérbio que diz de que vale ao homem ganhar o mundo se vier a perder a sua alma. Ele perdeu tempo, desperdiçou uma encarnação. Então, eu entrando aqui, olho assim e digo, que projeto bem feito. Deus deve ter inspirado esse arquiteto a fazer um projeto desses. Depois eu olho e vejo quantos operários deram suor para poder construir aquela coluna. Quantos pesquisadores criaram um sistema de som para poder ser instalado aqui, ou um sistema de climatização. Todas essas pessoas fizeram alguma coisa intuídas por uma energia interior que se chama Deus. Pode ter outros nomes também, como Alá, energia interior, força grande, o que seja lá, chame pelo nome que você quiser. Você é um braço de Deus. E você não pode esquecer isso. Você vem ao centro aqui num desespero de sofrimento. E os espíritos aqui, protetores da casa, aqueles que lhe acompanham, vão lhe propiciar que você se afaste dessas energias negativas e fique em paz com você mesmo. Mas se você não alimentar dentro de si essa sua condição de filho de Deus, você vai novamente fracassar. Só existe uma solução: voltar para Deus. De Deus nós viemos e para Deus nós vamos voltar. Deus é inevitável. E se Deus é inevitável, para que eu vou desperdiçar encarnações e encarnações, sofrendo e me batendo, quando eu conheço o caminho que Jesus traçou? Nada mais fácil do que tentar praticar e viver os ensinamentos do Mestre. Jesus foi um ser, um espírito desenvolvido, um espírito maior, que tomou um corpo humano para se comunicar conosco. Mas ele era um profundo conhecedor da psique humana. E tudo que Jesus falou 2000 anos atrás é como se ele falasse hoje. Ele sabia das nossas fraquezas. Ele sabia onde a gente escorregaria. E então ele usou da simplicidade para dizer assim para mim, para você e para todos nós: não tema, tenha confiança em mim. Não tema, tenha confiança em mim. E é facilmente para todos nós acreditarmos em tudo quanto é história que contam para a gente. Se disserem assim para vocês, me permitam que tem um mau elemento lá fora esperando eu terminar essa reunião, todos vocês aqui vão ficar preocupados. E se eu disser uma coisa dessa, estarei dando uma falsidade, porque, primeiro, que não tem ninguém, segundo, seria uma invenção minha. Mas Deus diz assim: confia em mim. Entra por aqui e sai por aqui. E você continua na sua sem saber por que minha vida está tão embaraçada, tão embaralhada. Meu amigo, você está lembrado de que você é um espírito? Que Deus está com você? É tão desnorteada a nossa posição, a nosso conhecimento, que quando a gente está no desespero, faz assim: meu Deus, me acuda, venha me ouvir. Meu Deus, me segure, venha. Para quê? Deus está com você o tempo todo. Jesus disse: eu estarei com vocês todo o tempo. Então, chamar Jesus, apelar para Deus para resolver um problema, é a maior besteira que tem, a maior perda de tempo. Mas se você diz assim: meu Jesus, eu tenho um problema, abra meu coração para que eu possa usar a sua energia e resolver o problema. É diferente. Você quem tem um coração endurecido, um coração que não tem tempo para poder olhar para o Deus que existe dentro de você. Não chame por Ele, que Ele está ali presente o tempo todo. Mas é o nosso coração, a nossa maneira de ser. Você tem um problema, você tenta de todas as soluções possíveis
e imagináveis através do advogado, da influência, do dinheiro, de tudo quanto é coisa, resolver o problema. Quando você vê que não consegue, aí faz, meu Deus, me ajude. Veja que inversão de papéis. Quando você primeiro deveria dizer, meu Deus, eu sei que você está comigo e que você vai solucionar o problema. Aí eu vou usar o meu tempo, o meu conhecimento, os meus recursos e todos os meios possíveis. Mas primeiro eu coloquei o problema na mão de Deus. Então vocês dizem assim, Antônio Carlos está inventando uma nova filosofia. Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus e a sua riqueza, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua riqueza, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Quem disse isso? Um amigo que esteve aqui em carne e osso 2000 anos atrás, e que permanece conosco. Jesus não foi embora na ressurreição e deu as costas para nós, porque quem criou esse mundo foi Ele. Quem tem a responsabilidade sobre os problemas do mundo é Ele. Foi Ele que nos criou, ignorantes, pobres e aprendizes. Então, Ele tem responsabilidade sobre nossos problemas. Mas se você assume o problema por conta própria, sozinho, você vai quebrar a cara. E então você enfraquece. E então você permite que as energias negativas lhe envolvam. E daqui a pouco você está obsidiado. Daqui a pouco você está perdido. Daqui a pouco você acha que a vida não tem sentido. Meus irmãos, vamos passar um pano em tudo isso. Esquecer o que aconteceu de hoje para trás e começar a cada dia uma vida nova. Uma vida em que você se entrose com seu Deus. Uma vida em que você faça de Deus um amigo verdadeiro. Eu tive a criação católica, estudei 7 anos em colégio marista, em que a gente entrava na igreja e não podia dar um pio. Ficava de castigo. A gente passava na frente do altar, tem que fazer uma flexão de joelhos, porque Deus estava ali. Deus estava ali no altar, não está no fundo da igreja. Mas eu hoje sei que Deus está na frente da igreja, está no fundo da igreja, está lá de fora, está lá de dentro, está na casa de João, na casa de Manuel, em qualquer lugar. Deus está em todos os lugares. Então eu teria que viver de joelhos o tempo todo. Esse Deus que a gente aprendeu, pelo menos que eu aprendi, um Deus a que a gente deveria temer, não existe. Esse é um Deus criado pelos homens para impor autoridade e domínio sobre os próprios homens. O Deus que hoje conheço, que os tropeços da vida me ensinaram, é um Deus amigo. Um Deus que diz assim, perdoe. E aí o outro pergunta, mas Senhor, quantas vezes? E ele diz, 7 vezes? Não, 7 vezes 70. Perdoe sempre. Porque quem mais pede perdão é você próprio. Quem é você, meu irmão, você, minha irmã, que não se acha no direito de não perdoar o outro que errou? E ele ensina com toda amabilidade, perdoe. Esse é o Deus que eu conheço hoje. Esse é o Deus que me guia. Esse é o Deus em que eu acredito que faz tudo de bom por mim, mesmo através dos meus tropeços. Mesmo através dos meus tropeços. Tem gente que diz assim, hoje o dia para mim foi a pior coisa que podia ter acontecido. Saí de casa atrasada, perdi a reunião, bati o carro, perdi o emprego e o que seja lá. Quem sabe se isso não é o dia mais maravilhoso de sua vida, que sua vida vai começar a ser transformada. Aprender a aceitar Deus como Ele é. Aprender a aceitar as pessoas como elas são. Então eu vou fazer com vocês uma pequena comparação. Se porventura um anjo aparecesse a uma de vocês, mulheres, e dissesse assim, minha filha, você vai dar luz a um filho que Deus vai gerar em seu ventre. Certamente essa pessoa, sem desmerecer as lindas mulheres,
as inteligentes mulheres, ia perguntar: ué, como é possível? Eu sou casada, eu tenho filhos, eu tenho um emprego. Como é? Quem é você? De onde você veio? Qual é o seu CPF? Você é registrado, não é registrado? Ou seja, seria uma bateria de problemas, porque não estaria, naquele momento, aceitando o que esse anjo estaria trazendo. Bom, isso é um exemplo grosseiro. Agora vamos falar da Virgem Maria. Uma mulher simples, que vivia na pobreza daquele tempo e tinha um coração bondoso. O anjo aparece e diz: Maria, achastes graça perante o Senhor. Eis que darás à luz a um filho que chamarás de Jesus. Maria, o que é que Maria responde? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Deus é sábio. Deus conhece o que é bom para você. Então, se Deus comanda tudo, quando você tropeça, foi Deus quem permitiu que você tropeçasse. E em vez de você xingar Deus, xingar o vizinho, ou buscar um culpado, pare e pergunte assim: meu Deus, o que é que você está me dizendo com esse tropeço? O que é que eu tenho que aprender mediante esse sofrimento que estou passando? Não se esqueçam vocês que quando o dente dói, é uma coisa maravilhosa. Toda vez que o meu dente dói, eu considero isso uma dádiva de Deus. Ou seja, um aviso dizendo: vá para o dentista. Eu vou, ele bota um botozinho, tem uma pequena dorzinha, eu fico com meu dente bom. Até hoje todos os meus dentes estão inteiros e perfeitos. Mas se não tivesse essa dorzinha de dente, o que acontecia? A bactéria ia continuar atacando o dente, ia pegar o nervo, quando você descobrisse, o dente estava mole, ia cair e você perdeu o dente. A mesma coisa são as dores da gravidez. Que coisa maravilhosa é a dor, as contrações da gravidez. A mulher poderia dizer: é um sofrimento, mas poderia dizer: está se aproximando a hora de eu ter o meu filho. E se não tivesse a contração, podia passar o tempo e depois o feto ser prejudicado. Precisamos encarar os tropeços da vida como avisos de Deus em nossa vida. Mas são avisos e são tropeços que Ele faz e coloca para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Vocês vieram aqui preocupados com a obsessão. E estamos conversando sobre como falar com Deus. Quem sabe se isso não é um aviso que Deus está dando para todos nós, inclusive para mim. Porque eu tenho a responsabilidade perante mim mesmo de escolher para mim o melhor caminho. Senão eu seria um ignorante. Eu já tenho hoje 67 anos, aliás, 66. E poderia dizer a você o seguinte: já ralei muito, já tropecei muito. E hoje, felizmente, consegui descobrir valores da vida. E ontem conversava com uma menina e dizia assim: você não sabe o valor de uma amizade. Isso eu digo hoje porque já perdi amigos, já briguei com amigos, já maltratei amigos. Mas depois de tudo isso, você percebe que em tudo isso existe uma inexperiência, uma ignorância, mas que aos poucos você, abrindo os seus olhos e os olhos do seu coração, você vai percebendo que a coisa não é assim, a banda não toca assim. Então eu não tenho por que fazer julgamento do meu amigo. E quem sou eu para julgar? Quem sou eu para poder dizer que eu sou perfeito, eu tenho a razão e você está errado? Precisamos ser humildes. Então, nesses tropeços, nesses amigos que eu perdi, eu aprendi a ser humilde. E se me perguntarem se eu hoje sou humilde, eu diria a vocês: meus amigos, eu hoje me esforço para ser humilde, para ser simples. Também continuo errando, mas também continuo aprendendo. A vida vai nos mostrando essas coisas. A vida por aí se mostra bela, se mostra sábia. E o que é a vida? A vida é o dom que Deus nos deu. É a maneira pela qual Ele está nos mostrando, dizendo: eu estou aqui. Me olhe, me use. Que coisa mais maravilhosa é você dizer: Deus, eu quero o seu auxílio neste problema.
Porque quando você diz, chegue para lá, não quero nem saber Deus, quem vai resolver aquele problema sou eu. O desprezo dói. Dói se um de nós faz isso com o outro, quanto mais quando você faz isso com Deus. E infelizmente nós desprezamos Deus. Achamos até que é frescura, para não dizer outra coisa, falar o nome de Deus. Ainda fala assim, fala às vezes com os dentes presos, graças a Deus, tudo bem, se Deus quiser. Mas isso é da boca para fora, não adianta. Muitos me honram com a boca, mas longe de mim estão seus corações. Isso foi Jesus quem disse. Muitos me honram com a boca, mas longe de mim estão seus corações. Deus percebe você em tudo. Deus vê tudo. E Deus quer ser sentido pelo coração. Quando você, dentro de si, no seu silêncio, fala a Deus, Deus está ouvindo e Deus está lhe falando. A sua intuição nessa hora tem que funcionar. É uma mediunidade que você tem, embora muitas vezes você ache que ela não tem, que ela não existe ou que não funciona. O que seria do mundo se Deus não estivesse conosco? O que seria das crianças se os pais não estivessem constantemente ali presentes, acompanhando, orientando? Quantas vezes o filho tropeça e o pai junto vai e o ensina a não tropeçar? O ensina a seguir um caminho seguro. Nós somos filhos de Deus. Nós não estamos abandonados. Nós não estamos largados. E se vocês verificarem hoje, falando assim no cenário nacional, embora a televisão fale tanta coisa ruim e os jornais também, o mundo hoje está à procura de uma luz. As seitas evangélicas e de outras religiões crescem assustadoramente. Se está certo ou está errado, eu não estou analisando isto agora, mas é o homem buscando o seu conhecimento. O homem se conhece muito pouco. Eu estou casado há 35 anos. Se vocês me perguntarem, você conhece a sua mulher? Eu diria, em parte. Porque eu nunca vivi com minha mulher uma situação de pânico. Então eu não sei como é que ela vai reagir. Eu não sei como é que eu me daria se um dia estivesse em um lugar e acontecesse um acidente. Felizmente nunca me ocorreu isso. Ou seja, na normalidade da vida eu a conheço. Mas fora isso eu não a conheço. Na normalidade da vida, eu me conheço. Em outros momentos, eu não me conheço. Quantas vezes vocês usam aquela expressão, puxa vida, naquela hora eu nunca imaginei que eu era capaz de fazer aquilo. Então, você não se conhece. E se você não se conhece, você não sabe o quanto você deveria se amar. Quanto você deveria se amar. Que se você se ama verdadeiramente, você não faria as besteiras que você anda fazendo, que eu faço também, e que a gente pensa que é uma coisa boa e não é. Por exemplo, se exceder na busca do material. A gente às vezes está bem, está numa boa condição, mas quer mais, quer mais, quer mais. Quando na realidade, se você já tem o suficiente para viver bem, você não deve e não pode descuidar o seu lado espiritual. Porque amanhã você vai desencarnar. E toda a produção material que você fizer vai ficar aí. E o seu espírito continua a vida que você tinha. Apenas era uma época encarnado e uma época desencarnado. Depois volta o ciclo, você volta a encarnar novamente. Então a vida é uma só. O espírito é um só. Por que então desperdiçar a encarnação? Por que tentar aquilo que não nos pertence? Que qualquer bem material, nós somos usuários. João é dono de um apartamento. Daqui a 10 anos, ele poderá ser dono ou não. Porque se daqui a 10 anos João morrer, o apartamento não é mais de João. E você pergunta, quem é João? João era presidente, João era governador, João era proprietário, João era influente. Era, mas não é mais. Quem é João? João é um espírito, filho de Deus, que está nesse momento na pátria espiritual, pagando lá suas dívidas. Não é que Deus vá cobrar ou vá julgar. Quando a gente desencarna,
O processo é próprio da pessoa. Só que naquela hora não tem mais uma cabeça, um cérebro como o nosso, em que a gente pode se esconder. Quando você está sem corpo, o espírito é transparente. Então você vai perceber, realmente, aquela atitude que eu tomei em tal ocasião não foi a mais correta. Eu tentei mostrar a todo mundo que era a melhor solução, mas aquela solução apenas beneficiava a mim e a meus amigos, e era ruim para os outros. Aquilo eu não posso na próxima encarnação voltar a fazer isso. Ou seja, é um exame de consciência sincero que a pessoa vai fazer lá na espiritualidade, para quando renascer, quando reencarnar, vir e voltar uma pessoa mais experiente, mais vivida. Os tropeços que nós fazemos nesta encarnação vão ser todos passados a limpo. É o processo de aprendizado, porque o ser está evoluindo. O espírito não evolui em hipótese alguma. Ele pode até estagnar, mas ele está sempre evoluindo. Então, nós somos donos do nosso caminho hoje. E somos donos do que vai nos acontecer nas próximas encarnações. Então, voltando, se eu hoje quero levar uma vida com menos tropeços e com mais aprendizado, procuro o mestre. Se você compra um carro e seu carro dá defeito, você leva o carro para quem fabricou o carro. Porque quem fabricou o carro conhece o problema que pode ocorrer. Quem fez você? Deus. Então só Deus tem solução para seus problemas. E quem é Deus que eu nunca vi, nunca peguei, nunca enxerguei, não sei nem que tamanho ele é, nem que cor ele tem. Então Deus resolveu fazer e simplificar as coisas. Enviou Jesus aqui para o mundo. Jesus veio trazer a simplicidade da mensagem do amor. Para não dizer que eu não entendia a linguagem dele, ele contava as parábolas. Ele procurava a maneira mais fácil de tornar fácil o entendimento das pessoas que realmente eram um pouco ignorantes em termos de cultura naquele tempo. E hoje é o mesmo processo. Não mudou nada, porque o evangelho de lá para cá não mudou nada. E vocês vejam que, além de Jesus ensinar, na simplicidade que ele ensinava, ele dava o exemplo. Porque é muito comum pessoas falarem e agirem diferentemente. Mas a máxima dele é assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A ponto deles dar a própria vida pela nossa salvação. Então vocês podem dizer assim: a história de Jesus foi um sujeito lá que trouxe umas histórias para contar para o pessoal aprender, e que depois morreu na cruz e ressuscitou. O maior feito dele foi a ressurreição. Não é. Não foi a ressurreição o maior feito de Jesus. A ressurreição de Jesus é uma coisa óbvia. Se ele é um espírito, não morreria nunca. O seu corpo não era um corpo igualzinho ao nosso em carne e osso. O corpo de Jesus era de um ser altamente espiritualizado. O grande tesouro que Jesus deixou no mundo foi o Evangelho. Porque se você não praticar o amor, você não vai para canto nenhum. Se você não for uma pessoa de bom coração, você não vai para canto nenhum. Você vai se afundar cada vez mais. E Jesus, então, não é que dissesse, ele chamou de boa nova, mas os princípios dos ensinamentos de Jesus era para desfazer a imagem de certas criações de Moisés. Moisés tinha sido muito durão, porque o povo era altamente ignorante. O povo que seguia Moisés dizia que seguia o Senhor daquele tempo, mas na realidade criava outros deuses de barro e de ouro para poder adorar. Moisés foi uma pessoa, um espírito altamente iluminado também, que procurou destruir essa mentalidade tacanha, curta, de primitiva daquele povo, dizendo só existe um Senhor. É quando ele traz as tábuas da lei, que começa assim: eu sou o Senhor teu Deus. Aí é que começa realmente a nova vida com um Deus único. E hoje, embora existam muitas e muitas tendências, muitas e muitas orientações, todas falam de um Deus único. Apenas que eles dizem, o meu Deus é o Deus verdadeiro. Mas na verdade todos os deuses são um Deus só, que é o Deus conhecido. O Deus do amor,
do entendimento, da paz. Alguém poderá viver uma vida que não tenha paz e dizer, eu sou feliz? Eu tenho tudo, mas não tenho paz. Então você é um pobre. Augusto Cury é um psicólogo, escritor, tem vários livros escritos. Você pode achar livros dele em qualquer livraria. Ele diz assim, conheço paupérrimos que moram em palacetes. E conheço milionários que moram em casebres. E que adianta viver no palacete se não tem paz? Mas essa paz que ele poderá ter, que está se falando, não é a paz representado pela ausência da guerra ou pela ausência da briga. É a paz que vem de dentro. É a paz que Jesus deixou ao mundo, quando ele disse, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo vou lá dar. Porque a paz que o mundo dá aos homens é a ausência de guerra. Mas a ausência de guerra, nas constantes ameaças, não é paz coisa nenhuma. É uma trégua fingida. A paz de Deus, você a tem, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nas situações de maior turbulência, você sempre está em paz. Porque você sabe que você não está só. Volto a repetir, para terminar a nossa troca de ideias, esse nosso bate-papo, essa nossa plantação, que espero que alguma coisa fique de útil, quer dizer, eu estarei convosco. Eu estarei convosco. E será que Deus, será que Jesus era um impostor? Um mentiroso? Vocês podem tirar o problema da seguinte maneira. Passe a acreditar e verifique como fica a sua vida. Continue descrendo e veja como fica a sua vida. Ponha em prática os ensinamentos do Mestre para você saber se realmente ele falava a verdade ou não. Se tem sentido você amar ou não. Se é melhor odiar do que amar, faça o teste. Então ninguém impõe nada. Jesus não riscou, não escreveu uma palavra, não traçou uma lei. Ele apenas convidava as pessoas a uma boa nova que ele estava praticando. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E então, meus amigos, se nós passarmos a fazer isso, virão 1º de maio e outros feriados e outros dias, e a gente não terá nenhuma dúvida em dizer, entre a minha festança, certo? Que eu vou ficar lá cuidando do meu corpo e cuidar do meu espírito. Eu prefiro cuidar do meu espírito. Pelo menos manterei a paz, que é a razão da minha vida. Paz para todos.